Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar uma dica para vocês maravilhosa. Bom, esse laço, como vocês estão vendo, ó, esses laços, melhor dizendo, eles ficam maravilhosos, fofinhos, não é daqueles que você precisa estar colocando cola para estruturar, que você precisa, quando você a mãe lava, fica feio, não. Esse aqui, quando você lava, você põe para secar normalmente e ele volta a ficar assim, fofinho, bonitinho. Esse laço que eu vou ensinar para vocês hoje, olha, as mamães gostam muito, as crianças também estão gostando bastante. Inclusive, eu vou fazer o lilás, porque os meus lilás acabou, eu fiz 2 unidades de cada, e veio uma mãe, ela acabou de vir buscar aqui os laços, e a filhinha dela gostou, ela levou. Esse daqui é feito num tecido chamado de tecido filete, aquele tecido molinho, que é para fazer forro de bolsa. É só chegar na loja e pedir o tecido para fazer forro de bolsa, filete. Ó, ele é bem parecido com o cetim. A diferença é que ele é um pouquinho mais fino, meio que transparente, e ele é bem baratinho esse tecido, bem acessível. Eu gosto muito do resultado que ele dá na peça da gente. Bom, aqui é um exemplo dele, ó, tem mais cores aqui, ó. Tem um azulzinho, branco. No momento eu tenho esse branco, azul, falta vermelho, falta as outras cores que eu já vendi. Bom, para fazer esse lacinho, vocês vão precisar de tecido filete. No meu caso, eu utilizo 20 centímetros. Para isso, eu já chego na loja e já peço direto 20 centímetros de tecido, que aí vai dar bastante laço. Eu simplesmente chego com ele aqui, eu não sou muito de usar um molde, eu uso mais do meu jeito, a medida. Então, para mim fazer esse lacinho, eu vou ver mais ou menos onde que vai ficar bom para mim. Eu já sei que aqui é mais ou menos isso. Eu pego ele, corto mais ou menos assim. A quantidade de... Eu meço tudo, quase tudo nas mãos. 4 dedos. Então, eu dobro ele no meio, dobro 2 partes. Meço mais ou menos de 3 a 4 dedos. Vai depender da grossura que eu vou querer meu laço. Como vocês estão vendo, ó, 3 a 4 dedos. Nele dobrado e corto na espessura de 20 centímetros. O que eu não costumo usar muito? Esse negócio de estar medindo ou fazendo molde. Porque muita gente não tem muito hábito, não se dá muito bem com a fita métrica. Assim como eu também não gosto muito. Eu tenho a fita métrica aqui, mas eu não gosto muito de usar ela. E eu prefiro. E uma questão do molde também, que muitas das vezes dá muito trabalho. E eu prefiro medir desse jeito. Bom, aqui está meus 20 centímetros, cortado, medido, dobrado ao meio. Dobrei ele ao meio e... com a minha mãozinha eu vim aqui, eu medi os 4 dedinhos. Bom, o que eu vou fazer? Eu pego ele aqui, ó. Vejo mais ou menos onde que tá o meio, eu dobro, meio, com meio. Eu encontro as 2 pontas do tecido uma na outra. Ele vai reduzir, ou seja, ó, pego essa metadezinha aqui, dobro para o meio. A outra metade de baixo, dobro para o meio, encontrando essas 2 partes. Aqui eu vou ajeitar. Dobrei meio com meio. E dou aquela acertada para ele ficar as partes iguais. Porque se não ficar as 2 partes, uma por cima da outra, igual, bonitinha, quando você for finalizar o laço, ele vai soltar, não vai ficar legal. Pronto, fiz isso. O que eu vou fazer agora? Tá aqui dobradinho. Eu vou pegar uma ponta dele, procurar mais ou menos o meio. No caso do meu já tá medido o meio, na forma que eu dobrei o tecido, pra guardar, ele já ficou mais ou menos medido a metade. Aqui eu venho com ele, dobro essa pontinha e junto para o meio. Que ele vai ficar assim. Desse jeito. Venho com a outra pontinha aqui de novo, ó. Tá vendo? Ele desceu um pouquinho, mas você não precisa estar queimando esse tecido, até mesmo porque ele vai ficar costuradinho, vai ficar com a cola, não vai perceber nada, vai ficar perfeito. Vem com outra pontinha aí, torno, dobra aqui pra encontrar outra desse jeito, no meio. Tá vendo? Umas 2 partes, ó. No meio. Feito isso, eu vou ajeitar pra ver se não fica nada fora do lugar, porque se ficar alguma coisa fora do lugar, lógico que na hora que eu passar a costura, o tecido vai soltar. Então, eu tenho que ver direitinho. Vejo aqui. Veja aqui, tá bonitinho, tá certinho, tá meio com meio. Não tem nenhum pedaço sobrando de tecido. Aí, eu venho com a agulha
Peraí, só um minutinho. Que tal? Uma parte, duas partes. Eu venho com a agulha agora. E procuro pegar as duas partes de tecido e costurar. Aqui, ó. Aí, pra começar, minha linha tá sem dar um nozinho. Pronto, veio não. Venho aqui e costuro. Certo? Aqui eu vou franzir ele normalmente, como se estivesse fazendo qualquer outro tipo de laço. Como se fosse uma fita de cetim, tecido de cetim, qualquer outro tipo de laço. Vou simplesmente... Tem gente que quer só simplesmente pegar ele e franzir já no final, dando um final nele já com ou a fita de cetim ou com o feltro. Eu prefiro dar uma costuradinha porque eu acho que diminui o risco de ter problemas com defeito. A pessoa começa a usar o laço, de repente ele arrebenta. Eu prefiro finalizar com costura. Eu prefiro costurar em vez de só colar. Que a cola dá uma reforçada. Pronto. Essa é a primeira parte do laço. Ó, que já tá pronta, a primeira parte. Tem vezes que eu faço ele mais simplesinho, que muitas mães gostam, só desse jeito, que é pra ser mais ou menos que nesse daqui, ó. Bem simples. Mas, nesse caso, ele é um laço duplo. Então, o que que eu tenho que fazer? Em vez de eu medir meus 20 centímetros lá, enorme, o que que eu vou fazer? Nesse caso, eu meço um pouquinho menor. Pra quem gosta de medidas, mede aí 15 centímetros e tal. Só que no meu caso, não vou precisar de tudo isso, eu simplesmente venho aqui, eu quero ele um pouquinho menor, já sei mais ou menos o tamanho que eu vou querer cortar. Então, aqui. Esse aqui é porque, na verdade, já fiz um outro desse, dois desses, na verdade, que já vendi. E sobrou um pedacinho mais ou menos do tamanho que eu já cortei, que é metade. É só você dobrar os 20 centímetros no meio, corta mais ou menos... quem gosta de medir pode ser, mas corta mais ou menos essa medida de 10 por 15. Vai ficar mais ou menos isso, 10 por 15. Aí você vem aqui de novo com o mesmo pedacinho de tecido, dobrou meio, vai ficar assim. De novo, meio, que é pra encontrar, fica assim. E você vem aqui de novo, meio. Aqui tá desregulado, só dá uma acertada aqui nesse tecido aqui. Tem hora que eles vêm com a pontinha só faltando. Meio tortinha, quando elas puxam pra rasgar o tecido, aí já fica com a ponta meio que torta. Prontinho. E eu venho aqui e, ó, dobro e procuro mais ou menos o meio. Tem hora quando eu tô com bastante encomenda, muita coisa pra fazer, eu costumo já cortar e já marcar o meio com um picotezinho no tecido. Mas nesse caso aqui, é mesmo pra reposição de peça. Porque às vezes você diz assim, ah, mas eu já tem bastante, tem amarelo, tem branco, tem outras cores, tem azul, mas... Que no caso eu tenho um azul pronto, numa outra tira. Mas assim, muitas mães gostam do lilás, e se eu não tiver o lilás, por exemplo, e a mãe quiser o lilás, eu vou perder uma venda. Então é melhor deixar ele lá bonitinho, repor ele, porque a gente não pode, é proibido perder venda, não é mesmo? Pronto. Da mesma maneira que eu fiz o primeiro lacinho, vou fazer no segundo lacinho. Só que esse aqui é, como eu falei, é um pouquinho menor. Aqui, eu vou franzir ele direitinho. E vou dar minhas voltinhas aqui. Dou ajeitadinha nele. Tem que ver aqui pra não ficar torto, que é danado pra... Qualquer coisinha que sai fora do lugar, a gente acaba entortando o material, a gente acaba deixando ele meio irregular, não fica muito bonitinho. Então, é melhor a gente fazer com paciência pra ficar bem bacana. Afinal de contas, as mamães que compram, ela quer um negócio bem feito. Esse daqui é ótimo pra vender, porque ele tem um custo... O custo de produção deles não sai muito alto, são um custo bom. E também a gente acaba repassando para as mamães. É bom pra gente e é bom para as mamães. Pronto, o segundo lacinho tá pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou colar esse nesse. Rapidinho aqui. Aqui eu venho com a minha pistola do cola quente. E coloco só um pouquinho de cola aqui, ó. Não precisa ser muita coisa. É só um pouquinho mesmo pra me unir. A gente aperta bem. Porque tem gente que reclama de cola quente. Ah, minha cola quente não funciona. Não é a sua cola que não funciona.
É que a gente sabe que a cola, pra colar, você tem que apertar um pouquinho. Senão ela não vai colar direito. Eu venho aqui com um pedacinho de... Corto um pedacinho de feltro. Nesse caso, eu vou colocar 3 carreiras de strass. Vou cortar aqui um pedacinho de feltro. Acerto ele. E quando é a fita de cetim, eu posso até deixar sobrando, porque fica bonito o cetim com a manta de strass, sobrando um pouquinho. Mas já o feltro não acho que fica legal. Fica um negócio assim meio grosso. Então, aqui, ó, vai ficar mais ou menos isso. Eu venho aqui, mais um pouquinho de cola quente no meio do laço. Eu gosto não de passar cola quente demais, mas dar uma reforçada. Pronto. Aqui no meio já dei aquela reforçada. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu já vou colocar direto o bico de pato, porque eu colocando direto o bico de pato aqui, eu não tenho que estar repetindo o serviço toda hora. De estar cortando mais um pedacinho de feltro para colocar dentro, entendeu? E aqui eu já aproveito o feltro que eu vou colocar no acabamento do laço, eu coloco no bico do pato. E o bico de pato sem passar feltro por dentro não fica legal, porque como esse tem os dentinhos, ele vai acabar puxando o cabelo da criança. Ou do adulto, né? Que tem muito adulto também que usa esse tipo de laço. Essa é uma das partes boas desse laço, que tem muito adulto também que acaba usando. Pronto, fiz isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de cola e vou passar ele por dentro do bico de pato e vou colar. Rapidinho, deixa eu cortar um pontinho aqui para não ficar muito grande. Ó, passei cola. Puxo pra dentro do bico de pato e colo a primeira parte. Mesma forma vai ser feita a segunda parte, só que essa daqui tem que fazer melhor acabamento para não ficar aquele negócio estranho, digamos assim. Não ultrapassar muito o bico a espessura do bico do pato, para não aparecer na hora que eu colocar o acabamento com a minha manta de strass. Prontinho, aqui, ó. Aperto um pouquinho. Ó, tá aqui. Segurei e já ficou dessa forma aqui, ó. Esse daqui do meio não vai impedir de puxar o cabelo da bebê. Ó, tá quase pronto. Agora, você vai ver o que você vai colocar como pra finalizar. Eu tenho 2 tipos de manta de strass aqui. Tem mais coisa, mas tenho essa, que ela meio que dourado. Gosto muito. E tenho ela, a prata. Você vai ver qual que vai ficar melhor. Eu, na minha opinião, gostei mais do dourado. Só que as mães gostam muito mais do prata. Então, eu vou colocar o prata porque a gente não tem que agradar a gente, né? A gente tem que agradar as mamães. Então, a gente tem que colocar os que as mamães gostam, afinal de contas, é elas que vão comprar. Prontinho, cortei, medi. Primeiro, eu costumo medir tudo nas minhas peças, porque não adianta nada a gente fazer as coisas simplesmente medindo centímetro por centímetro, se eu chegar lá na peça não dá certo. Então, assim, eu prefiro já medir na peça, que aí fica mais bonito. Eu não coloco cola demais, porque a manta de strass não exige tanta cola. Ó, eu coloco um pouquinho, porque ela já... no caso dessa, ela não tem cola, mas ela é transparentezinha, já é de silicone, então ela cola muito fácil. Eu venho e colo aqui a primeira parte. Ponho só um pouquinho de cola no meio, colo o meio, porque se eu não botar um pouquinho de cola no meio, vai ficar sambando, como diz o povo, vai ficar mexendo pra lá e pra cá, e eu não gosto que fique desse jeito, porque às vezes a criança pode até brincando, ela acaba, de certa forma, destruindo o laço. Aqui. Prontinho, ó, como ficou nosso lacinho. Você vê que não precisa nem estar ajeitando muita coisa, porque, como dizem por aí, esse material é magnífico, é muito bom, gosto demais, ó. Tem ele assim, esse aqui, como é amarelo, eu preferi fazer ele com o dourado, porque o strass dourado é aquele contraste bem bacana, gostei muito. E tenho ele também aqui, tenho ele branco, tenho vermelho, eu acho que ainda tem vermelho por aí, não sei nem, vou dar uma olhadinha. Como a gente tem muita coisa, a gente acaba nem percebendo, ó. Tem o amarelo, tem um branco, outro amarelo, eu nem percebi. Bom, e esse azul... Esse branco que as mamães gostam muito para batizado das suas filhas. Elas gostam do laço, elas gostam do... No caso desse aqui, o laço do bico do pato, a tiarinha e principalmente a faixinha. Sabe aquela faixinha para bebê? Você põe simplesmente no cabelo do bebê aqui, você dá ajeitadinha onde tá faltando de conserto, tira todo o excesso de cola para ficar aquele trabalho bonito, sabe? E que a mãe diz assim, não, eu quero esse, eu quero.
Ficou um trabalho super legal, muito bom. Bom, essa foi a minha dica de hoje, então não esqueça o nome do tecido. Tecido Failete, ele é maravilhoso, você vai poder fazer o que você quiser com ele. Porque no meu caso, eu faço tanto laço, a florzinha de Failete fica maravilhosa. E também como eu trabalho com mochila, faço muita mochila para criança, aquelas mochilas personalizadas para criança. Então, pra mim, eu já aproveito os retalhinhos do que sobra do tecido, que não dá pra fazer mais uma mochila, eu aproveito. E quando eu não tenho as cores que eu quero, eu chego lá na loja e simplesmente peço 20 centímetros. Não preciso pedir muita coisa, 1 metro de tecido, não, porque ele rende bastante, como vocês viram, né? 20 centímetros de tecido. Nesse caso, eu já fiz desse modelinho aqui, 3 laços. 3 laços desse, se não me engano foi 3. E sobrou aqui que eu creio que dá pra mais uns 3. Sem contar que eu também fiz 2 desse modelo. Então, pra vocês verem que ele rende bastante. Então, essa é a minha dica de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreva no meu canal, que isso ajuda muito para que eu possa continuar fazendo mais vídeos, saber o que vocês querem realmente. Porque a gente sabe que muita gente tem dificuldade em fazer laço, assim como eu tive, e muita gente tem dificuldade para vender. Por que muitas vezes a gente tem dificuldade para vender? Porque a gente faz aquele laço, um laço que o custo sai muito alto, e a gente tem que repassar isso para o consumidor, para nossos clientes. E a gente sabe que nem todas as mamães têm condição de comprar um laço muito caro. O que a gente faz? A gente tem que procurar fazer os laços mais caros, mas na fita, gorgurão ou cetim, que seja. Mas a gente também tem que procurar o quê? Facilitar para aquelas mães que não têm essa condição. E a gente acaba dando para elas também um resultado muito bom, um laço maravilhoso e que não perde em nada para aqueles laços de fita. Olha só, olha o resultado. Olha só. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, viu? E é isso aí, eu espero que todos tenham gostado, tá? Tchau!